Boa noite a todos e todas. Oi. Que bom ver vocês, né? Estar com vocês nessa aula, né? De revisão, que nós vamos estar aqui revisionando, né? E é assim, é a última aula que a gente vai ter o nosso encontro, né? Mas eu vou começar me apresentando. Boa noite, né? Gente, existem 2 sinais, tá? 2 sinais para boa noite. Existe um sinal que é mais conhecido, que é esse, boa noite. Existe um sinal que é um pouco mais informal. A gente trabalha mais no âmbito familiar. Esse que é também boa noite. Aí você vai abrir, ó, como se fosse uma janelinha, tá? Boa noite. Desculpa, estou aqui falando bom dia. Fechando os olhinhos. Você vai fechar os olhinhos, tá? Boa noite, como se fosse boa, e fechar os olhinhos, tá? Esse é o segundo sinal que você faz para noite, tá? Boa noite. Então, vamos começar. Meu nome, né? Pela datilologia, né? Tatiane. Deixa eu chegar mais perto para vocês. Ti. Ni. Aí eu distancio um pouco. I. Che. Le. Professora, aí eu posso fazer o sinal de mulher, né? De Libras, ok? Hoje, né? Hoje teremos uma aula de revisão, tá? Isso é muito importante porque os nossos conteúdos em si, que nós vamos abordar para nossa avaliação, nós vamos estruturar, né? Que dia 14 já no sábado, agora vocês vão ter a sua avaliação de vocês. Ele não vai ser pautado um pouco em sinais, mas sim na tecnologia que a gente usa, tá? Então, assim, sejam todos bem-vindos, tá? Nesse momento. Gente, vai mandando mensagem, eu vou até pedir o suporte para me falar, porque como eu estou com o celular, que é melhor que amplie um pouco a tela, eu não consigo ver as mensagens. Mas vocês podem ir fazendo perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Pode avançar. Gente, quais são os critérios da nossa avaliação no dia 14? No dia 14, nós vamos ter uma avaliação. O conteúdo em si que será cobrado é o conteúdo sobre as tecnologias, que é o ponto 4, que é o último conteúdo que está na disciplina, na plataforma para vocês. Esse conteúdo é voltado às tecnologias que a gente usa para o ensino de Libras no cotidiano. Então, foi em específico, eu escolhi uma ferramenta, que é o VLibras, e o conteúdo será o manual do VLibras, tá? Então, fiquem à vontade para dar uma lida. Aquele manual que já está lá na plataforma para vocês, então não será cobrado os sinais de vocês. Para quê? Para quê e por quê? O intuito é que vocês conheçam uma ferramenta que possa auxiliar vocês na condução desse trabalho dentro da unidade da biblioteca que você irá fazer. Para que você também entenda que esse processo pode acontecer por meio desse tipo de tecnologia, tipo de ferramenta, certo? E aí, os sinais em si eram mais para vocês aprenderem, para vocês se habituarem, para vocês terem um pouquinho da introdução, que a gente chama do propedêutico, que é a introdução do conteúdo de Libras. E também para apresentar uma disciplina tão valiosa como o conceito de acessibilidade, para que vocês entendam um pouco, tenha uma relação, né? Se vocês precisarem atender, ou se você já tem alguém na família ou conhecido, você ser um pouquinho mais aprofundar um pouquinho mais nessa concepção, tá? Então, é muito importante que vocês, como futuros bibliotecários, vocês tenham essa visão de atendimento, da importância, e mesmo se você não souber os sinais, você também possa sair ter um recurso que possa auxiliar nessa prática no cotidiano, tá? Que ninguém precisa conhecer todos os sinais, mas o mínimo possível a gente conhece. Aí eu vou dar uma revisada com vocês, eu vou lembrar para vocês o quê? Quando você vai apresentar o seu nome, você faz a datilologia ou soletração com o alfabeto, ok? Aí o alfabeto manual. Aí tá na plataforma, eu coloquei à disposição de 2 alfabetos para vocês. Um alfabeto que está lá, o alfabeto manual que está lá, o primeiro, vai conter todas as letras do alfabeto.
e são 27 letras, porque também a gente acrescenta e a gente considera o C cedilha. Já a outro alfabeto que está lá disposto para vocês é o de configuração de mão. Por quê? Na aula passada eu não disse uma coisa, mas é importante ressaltar para vocês, porque a gente estava começando a fazer a introdução dos parâmetros. Dentro da Libras, a gente consegue, a gente tem também parâmetros de identificação dessa Libra, da construção. Assim como a gente tem na nossa língua portuguesa, nós temos também na Libras. Lembrando, a Libra não é um código, não é uma linguagem, é uma língua. E tem pessoas que utilizam. Os critérios de avaliação. O que vai ser os critérios? Eu vou colocar para vocês, vão ser 6 questões. Essas 6 questões vão ser baseadas no manual. Naquele manual que está na própria plataforma. Aí nós vamos até discutir um pouquinho esses critérios, tá? Calma um pouquinho, nós vamos chegar lá. Mas o que eu quero que vocês entendam? É bem simples, não vai ser algo tão assim extenso, por isso que eu não cobrei sinais de vocês, porque eu entendo que tem uma dificuldade, nem todo mundo tem um conceito já um pouquinho avançado da Libras, e algumas pessoas teriam dificuldade. Até porque a atividade, ela vai ser uma atividade, né, ali no polo, vai ser, eu não vou estar presente, infelizmente, né, não vou poder estar presente, mas estarei no suporte. Se precisarem de mim, eu vou estar acolhendo qualquer dúvida, qualquer coisa. Mas não vai ter dúvida, porque a gente já vai tirar hoje na revisão. Vamos lá. Então, a nossa avaliação vai valer 6. Até agora, né, com as atividades que vocês realizaram, vocês conseguiram adquirir os outros pontos. E aí, a nossa avaliação vai valer 6 pontos. E 6 questões vão ser cobradas de vocês. Pode passar. Não, infelizmente, não vai poder consultar o material. Por quê? Como a questão é discursiva, ela não precisa, ela não vai ter essa necessidade. O que eu vou pedir para vocês? Que vocês leiam o manual. O manual, ele tem 5 páginas, ele é um pouco mais curto, por isso que eu cobrei só aquele, senão eu teria que fazer uma avaliação um pouquinho mais extensa, e eu achei que não era tão necessário. Que eu falei, eu vou cobrar a questão do manual. Então, assim, quem ainda não baixou, eu vou pedir para baixar o app ou no próprio computador, o Velibras, e dar uma visualizada na tela, a organização desse material, ver como é esse material, certo? Então, vamos lá, vamos começar. A apresentação da ferramenta Velibras. Gente, é muito importante que vocês entendam, primeiramente, o que é o Velibras. Porque a complexidade do Velibras, ele não é tão complexo. Ele é uma ferramenta de recurso. Essa ferramenta de recurso, ela é simples, muito simples. Ela pode ser baixada no seu celular. Ela está em todas as páginas governamentais. Ela é, como eu tinha comentado antes, é um recurso acessível e gratuito. Então, todo mundo pode baixar. Esse material, ele está bem amplo para vocês, no sentido de que ele tem uma funcionalidade. Então, a primeira coisa que vocês vão pensar, o que é a funcionalidade dessa ferramenta? Ela é uma solução de acessibilidade para o ensino e o aprender da Libras no cotidiano. Como? Nós, professores, como eu já participo da comunidade, e às vezes você tem uma dificuldade de um sinal. Não, você não precisa saber todos os sinais, como eu já disse. A gente tem uma facilidade. Quando você está em uma comunicação, você pode expressar que você não sabe o sinal para a pessoa. Isso é normal. Ou fazer a datilologia, que você vai fazer, sinal, né? Isso. Aí, sinal, aí você vai colocar lá para a pessoa que você fez aquela palavra que você quer aprender, ou então ela vai te ensinar. Só que aí eu quero um entendimento, eu quero aprimorar, eu quero melhorar. O que eu faço? Eu posso baixar o Velibras e eu posso aperfeiçoando, principalmente palavras da área de vocês, que é o intuito que eu tenho para vocês trazendo essa ferramenta. Por quê? Eu até iria fazer um dicionário, que era um glossário de palavras voltado à área da biblioteconomia. Só que eu teria que cobrar na avaliação. Aí eu falei, não, eu vou ensinar eles a usarem esse glossário de palavras a partir do Velibras. Então, vocês podem buscar, vocês podem ampliar como livro, como biblioteca em si,
alguns títulos específicos, história, conto, tudo tem sinal. Então, a gente precisa buscar esse sinal e aprender, ok? E o que é a ferramenta do Verlibras? Inicialmente, a ferramenta, ela, como eu disse, ela pode ser usada, ela é um app, ela pode ser usada no seu celular e ela pode ser usada também no seu notebook ou no seu desktop. Não tem problema nenhum, ela tem funções. E lá naquele manual ele especifica, tá? Ele especifica hardwares e softwares que são voltadas a quais são as especificações de cada ferramenta, né? E aí a gente vai focar nisso. Existe a necessidade do que a gente vai baixar, como o aparelho que a gente vai baixar, é a adequação do hardware e do software para esse aparelho. Então, é uma coisa que a gente pode botar na mente, que precisa dessa adequação de softwares e de hardwares para a gente entender o que a gente vai baixar. Por exemplo, o seu celular sempre vai ser o app, mas no desktop ou no notebook não vai ser um software que você pode baixar direto no site do Verlibras. Ah, mas quando que essa ferramenta foi criada, professor? Para que a importância dessa ferramenta? Essa é uma ferramenta totalmente brasileira, ela tem uma função, ela tem atendido a pessoas com deficiência, né, auditiva há um bom tempo. Ela vem de um projeto, ela foi feita na universidade, numa das universidades brasileiras, e ela tem uma função de quê? Ampliar a Libras para nós, tá? Atualmente nós temos não só essa ferramenta, mas nós temos outras, mas em particular eu uso muito o Verlibras porque, além de ser um app que vive constantemente sendo atualizado, é um software também que vive sendo atualizado, porque ele tem uma rede de acadêmicos atrás dele que está aperfeiçoando, está buscando sempre, mas também ele tem o quê? Pessoas que são da comunidade que trabalha nesse aperfeiçoamento. Então, assim, os sinais que tem nele é muito atualizado dentro da comunidade surda. Então, é uma coisa muito boa. E outra, em especial, que é a parte que eu mais gosto, que é o quê? Ele é gratuito. Algo que não é comum nesses apps. Infelizmente, nós temos alguns também muito bons, mas que não são tão em conta, ou então a portabilidade, o uso desse aparelho não é tão fácil, desse software não é tão fácil, como a gente conhece alguns que não são tão viáveis no cotidiano. Eles precisam de um manuseio maior e de um entendimento de tecnologia um pouco mais aprofundado do seu usuário. Já no caso do Verlibras, ele é instrucional, ele é muito rápido, autoinstrucional, você usa ele. Eu até coloquei o manual para vocês, mas ele, quando você baixa ele, você já vai interagindo com ele. Ele é muito intuitivo, ele tem essa característica de ser fácil de manuseio, tá? Então, vamos lá. O que é o Verlibras em si? É uma ferramenta de acessibilidade, tá? Para facilitar a comunicação entre surdos e ouvintes. Ou seja, ele tem várias funcionalidades. Ele não é apenas para a comunidade surda. Ele também nos serve para auxiliar esta comunicação. E ele é um recurso acessível em todos os sentidos, tá? Pode passar o próximo. Ok, enquanto isso eu vou comentando aqui. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Que durante a avaliação, eu quero muito que vocês expressem o quanto vocês utilizaram, viram a viabilidade, a funcionalidade dessa ferramenta. Por isso que são questões discursivas, são atreladas ao conteúdo do manual, mas pode ser argumentada por você, com a forma que você entendeu, tá? Em especial, uma das questões que vai ser de forma muito pessoal. Eu quero que vocês dêem a opinião de vocês, sugestão sobre a ferramenta. Então, nessa questão em especial, eu quero que vocês tenham um pouquinho de domínio dessa ferramenta. Então, me façam esse grande favor de ler lá o material, quem não leu ainda. Vai ter um vídeo, né? Esse vídeo que a gente vai assistir agora. Se não der, qualquer coisa eu deixo ele. Antônio, eu acho que a gente deixa ele e aí a gente vai avançando. O manual, ele tá lá, passo a passo, o que tem dentro dessa ferramenta, tá? Vai fazer uma descrição das funcionalidades, vai descrever um pouco sobre o seu uso no contexto escolar, o seu contexto profissional, tá? O manual, ele tem uma grande possibilidade de uso, no sentido de que você também
Então, gente, o que a gente pode definir como a ferramenta do Velibras, né? A gente tem que lembrar que ela é proporcionada para fazer um acesso de informação em Libras. Então, a gente tem um foco. É interessante a gente pensar que ela é tão autoinstrucional e tão funcional que ela tem uma caracterização de um personagem. Esse personagem lá, ele chama um avatar, tá? Lembra, nos meios que a gente tem, né? E ele é condicionado às ações do usuário, esse avatar. Ele não é personificado, ele não é para a gente, personificado a nós. Ele tem sim uma característica, ele é chamado de Ícaro, ele tem um nome, ele se apresenta, e ele também tem uma versão feminina, tá? A versão feminina dele, eu acho que às vezes ela ainda ela tem pouca atualização. Eu gosto mais de usar o Ícaro porque eu tenho mais, eu acredito que ele tem um domínio maior de sinais. E o Ícaro, como ele é um avatar, ele tem uma característica muito interessante, que é o quê? Isso é muito pontual para a gente. Ele também, ele condiciona, como ele tem um lógico programado, ele vai condicionar as necessidades do usuário. Então, se a gente está voltado, vamos dizer, ao ambiente da biblioteca, e a gente está sempre buscando, ele também vai oferecer palavras que vai ampliar. Ele tem esse tipo de funcionalidade. E ele vai entender a necessidade que a gente tem. Ele vai entender muito o usuário que está fazendo, que faz o uso dele, tá? Então, isso é muito bacana nessa perspectiva, que ele vai, por exemplo, eu faço trabalho, e eu já expliquei para ele, eu acho que ele já entendeu que eu sou professora, ele trabalha para mim alguns sinais muito voltados na área de educação. Então, isso é muito interessante. Até quando eu peço um sinal que é variado, às vezes eu tenho 2, 3 sinais para meter, e só que existe a contextualização, e eu preciso saber qual sinal contextualiza aquilo que eu quero expressar, ele me diz, ele me leva ao sinal mais condizente ao contexto que eu quero, porque ele sabe que eu já sou da área de educação e é a área que eu vou estar mais buscando esse conteúdo, essa relação, certo? Então, vamos lá. No atendimento ao cliente, empresas e instituições, esse serviço pode ser voltado ao quê? À disponibilidade de informações e suporte também. É muito interessante a gente pensar que essa ferramenta ela tem uma funcionalidade além do que a gente pensa. Por quê? Você pode muito bem disponibilizar ao usuário que não conhece. Durante, por exemplo, seu atendimento na biblioteca, você pode muito bem ensinar outros usuários a manusear essa ferramenta. Por quê? Embora ele precise, mas ele às vezes não conhece essa ferramenta, às vezes ele não é tão tecnológico. E você pode auxiliá-lo, baixando, por exemplo, nos computadores que tem para informações da biblioteca, que você vai buscar os livros. Você pode muito bem auxiliar num desses computadores, você pode colocar, e sempre que a pessoa chegar e pedir essa informação, você pode encaminhar essa pessoa. É uma das funcionalidades que ele vai ficar. Assim como fica no celular, quem baixou sabe. No cantinho do meu celular mesmo tem o sinalzinho dele aqui. E aí fica tipo um íconezinho, né? Uma chavezinha. No meu computador também tem. Mas, se você pode baixar em qualquer computador, em qualquer celular e colocar para acesso dos demais. Pode ir para frente. Aí, como eu disse, o link do manual, tá? Gente, eu não cliquei no link, vou mostrar porque eu vou um pouco mais focar no que a gente vai debater mesmo dentro da nossa avaliação. Agora chegamos lá. A revisão para avaliação, nós vamos focar em algumas partes principais. Quais são? Qual é a principal? Desculpa o erro de grafia, ó. Eu que digitei errado. Qual a principal função da ferramenta Velibras? A função da ferramenta é o quê? O que é que consiste essa função? A funcionalidade da ferramenta computacional do código aberto. É um código aberto denominado Velibras, tá? Ele tem função em desktop, consiste em traduzir conteúdos. Gente, esse aqui, o manual, ele está muito focado quando você baixa para os notebooks e desktop. Mas o app é a mesma coisa, tá? Consiste em traduzir conteúdos de português para a língua brasileira de sinais, a Libra, né? Tornando os conteúdos os computadores mais acessíveis a pessoas surdas, mas a nós também, né? Para conhecermos mais os sinais. E aí, gente, é tão interessante a gente pensar que existem funções específicas, tá?
e que o software NVDA, ele transforma esse leitor mais funcional e trabalha com uma coisa que é super interessante, que eu não poderia deixar de ressaltar, que é o regionalismo da Libra. Por quê? Gente, na Libra, a gente também tem palavras que são do contexto regionalístico, assim como na nossa língua portuguesa. Aí vamos pensar assim, mas como que eu vou saber isso? Simples, por exemplo, o nome de uma cidade, o nome de um estado, o nome particular de um local. Se você especifica a sua localidade dentro do app, você pode direcionar coisas da sua cidade, tá? Por exemplo, eu estou em Formosa. E eu uso muito para Formosa e Brasília, que né, próximo Formosa é próximo de Brasília, e eu uso muito. Então, assim, símbolos, patrimônios históricos, localidades, regionalidades ali próximo de Brasília, por exemplo, regiões administrativas. Aí, qual que é o sinal de Sobradinho? Eu coloco lá, ele vai identificar para mim. Tá? E essa função é específica desse software, que é o NVDA, tá? Quais são os requisitos necessários e específicos, né, para a sua instalação? Lembra que eu falei que a gente pode colocar na nossa cabeça? É uma série de requisitos de hardware e softwares, tá? Que precisam ser identificados, entendidos antes da instalação do Velibras no desktop ou no nosso app. Por exemplo, no nosso app, no nosso celular, que vai ser um app, um aplicativo, a gente precisa de liberação de memória, a gente precisa de uma quantitativo, de uma velocidade maior do nosso processamento, do nosso celular, e precisa, assim como no computador também. Nosso computador tem que ter um pouquinho de um processamento diferenciado, tem tudo especificado. Mas vocês não precisam conhecer essa especificação, só precisam entender que o software e os hardwares e os softwares têm que ser adequados, tem requisitos propícios para a instalação, tanto nos nossos desktops, os notebooks, quanto no nosso celular, que vai ser os apps, tá? Os apps. Pode passar. Três. Gente, na questão 3 aqui, conforme o manual, tem uma questão específica. O que é leitor de tela? O que é que o manual está dizendo? Aí eu trouxe lá de dentro do manual essa informação, mas ela foi adequada, como eu disse para vocês. Quando vocês forem responder as questões, eu quero que vocês coloquem conforme vocês aprenderem, conforme vocês entenderem, tá? Uma funcionalidade foi adicionada ao Velivas, e eles se chamam leitor de tela, a qual habilita o software NVDA. Aí o que significa NVDA? Aí é uma palavra em inglês, né? Non-Visual Desktop Excel, que é um software que executa a leitura da página que está em foco do computador do usuário. Sintetiza em áudio o que está sendo lido e envia para o Velibras, e essa informação facilitando a leitura da tela em Libras. Ou seja, ele sintetiza o áudio, né, quando você está falando, em transformar no sinal que você utiliza, ok? Que você pode tanto digitar quanto você pode falar, certo? E aí, então, qual é a função da tela? A execução da leitura da página, em especial, quando o usuário foca numa única página. Então, ele vai gerar esse áudio, que esse áudio é transformado nos sinais que a gente utiliza, certo? Que a gente vai utilizar para a comunicação com uma pessoa surda, certo? Defina o que é a sigla NVDA. Aí tá bem simples, né? Um software. Aí lembra que eu coloquei? Non-Visual Desktop Excel, tá? É uma sigla em inglês. Ela é, na verdade, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é esse NVDA. Esse NVDA é um processamento de página que gera acessibilidade. Ele é um sistema que ele também entra dentro do DOSBox. Quem conhece o DOSBox sabe as funcionalidades do DOSBox. O DOSBox ele vai ser mais trabalhado para os deficientes visuais, mas ele também pode participar, a comunidade surda pode participar dele, porque você pode ir guiando os comandos do DOSBox. Mas, em especial, o DOSBox ele utiliza o áudio
para o comando da ação. E esse é o NVDA que vai fazer essa transcrição, assim como nesse que a gente está utilizando agora, que é o VLibras, certo? Pode continuar. Próxima página, por favor. Aqui, a próxima questão é aquele que eu comentei com vocês. O que é um avatar? E como é denominado o avatar principal do VLibras? Lembra que eu falei para vocês? É uma imagem de uma pessoa, um personagem, né? Que pode ser personificado individualmente em alguns jogos, algumas coisas a gente personifica o nosso próprio avatar. No WhatsApp mesmo existe essa funcionalidade. No Facebook também existe essa funcionalidade que você cria um próprio desenho seu. Isso é um avatar. Só que ele vai ter a função de avatar quando ele capta a sua informação e ele, muitas vezes, ele associa o que você quer. Aquele comando de lógica. Muitas pessoas não entendem e até se assustam. Falam assim, mas eu não queria isso, como é que está me oferecendo? É porque ele tem essa lógica de programação dentro dele, tá? O logaritmo, que os pessoal chamam de logaritmo, que é uma lógica de programação que vai trabalhar com o quê? Com os gostos e preferências do usuário, certo? O Ícaro, ele foi criado nesse padrão. Então, como eu disse, ele tem sim uma versão feminina, tá? No dentro do VLibras, mas eu acredito, é uma coisa minha, eu acho que é porque eu tenho mais familiaridade com o Ícaro. Ele tem mais palavras, o regionalismo dele é um pouquinho mais ampliado, eu acho, eu não sei por quê, mas parece que ele é mais atualizado, porque esses aparelhos, em geral, eles são atualizados constantemente. Mas o Ícaro em si, ele tem uma... A gente se assusta. Você fala uma coisa, daqui a pouco ele já capta, e é muito difícil um sinal, ele não rapidamente ele não te devolver, quando você faz o comando, ok? Então, dentro do VLibras tem sim um avatar, e ele é o Ícaro, tá? Agora, o ponto 6 é aquele ponto que eu falei para vocês, que é a questão 6. É aquele ponto de dizer assim, aqui que a gente vai ter que expressar uma ideia. Eu queria muito que vocês elaborassem mesmo essa questão, tá? Que vocês falassem mesmo, apontassem, tá? Os pontos positivos e os pontos para você, quais foram as principais funções do uso dessa ferramenta, tá? Gente, eu não vou falar negativo, por quê? Aí aquela situação do dislike. Eu acho que a gente coloca muita criticidade em algo que a gente não conhece um pouco. Por quê? Eu não posso falar de um ponto negativo, eu não sou programadora, não sei como esses apps, softwares são feitos. Então, falar de um ponto negativo é mais fácil você fazer uma sugestão. Eu até deixo muito aberto lá, que vocês, nessa questão 6, vocês gerem sugestões de aperfeiçoamento, de aprimoramento, que vocês achem pessoalmente que seja algo benéfico. Então, aponta os pontos positivos para você, as principais funções que você acha interessante do uso dessa ferramenta, e se, eu não sei, eu não gostei disso e disso, dê como sugestão. Por quê? Colocar como um ponto negativo era a mesma coisa de dizer assim, essa ferramenta não funciona. E como ela é muito funcional, e eu uso ela muito, eu falo a verdade para vocês, muito mesmo, eu acho muito estranho falar como se ela não tivesse, se ela tivesse defeitos. Eu sei que tudo tem defeito. Só que são defeitos que eu, e para muita maioria pode ser também, que não conheça. Eu vou deixar muito no critério de quem conhece, né? Quem tem esse tipo de formação, quem consegue falar assim, a gente poderia aperfeiçoar com isso. Sim, aí seria interessante. Só que eu penso assim, que nem todo mundo tem esse conhecimento. Então, eu tenho uma... eu falo que até uma humildade de dizer assim que aquilo que a gente não conhece, a gente sugere aperfeiçoamento dele. Não, a gente elenca críticas. Por quê? Seria algo muito negativo você falar de algo que não tem um certo domínio, porque é muito fácil falar, tem defeitos assim, 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 mas e a solução? Eu tenho essa viabilidade de
minha prática de vida, de toda vez que eu apontar um defeito, eu já buscar uma solução. Eu já trago uma possível solução. Então, como eu não consigo, porque eu não entendo de programação, eu não, por exemplo, igual, eu tive que ter uma aula sobre o que era o algoritmo, o que era essa inteligência, tudo. Eu tive que entender o que era para falar. E demorei um pouco, porque eu achava muito interessante essa parte, mas eu não entendia. Mas eu fui buscar esse conhecimento para entender e falar um pouco. Agora, falar a partir de programação eu já não entendo. Então, eu acho que é um pouco pesado, vamos dizer assim, meio difícil eu dar uma crítica sem saber, né? Sem pontuar a importância disso, tá? Gente, dúvidas? Eu cheguei aqui no último, mas eu quero que vocês reflitam. Vamos voltar lá no primeiro, vamos falar lá do manual, 04.2. Volta mais um tiquinho, mais um, sabe? Isso. Todas, assim, ó, a dica que seria da nossa revisão é o quê? Leia o manual. Entenda, em especial, quem não baixou o app, por favor, baixe o software ou o app. Faça essa interação. Ah, mas eu não quero baixar. Tem uma coisa bem prática. A maioria das páginas que a gente tem de governo tem o Velibras. Vá nessa página e dá uma curiada lá. Eu vou falar bem a nível goiano. Vai lá e dá uma fuça um pouquinho, veja como é que funciona. Isso é muito importante. Para quê? Para que quando você for falar lá na sua prova, na sua avaliação, você tenha um foco e você saiba do que você está falando. Lembrando, o NVDA é uma funcionalidade que acontece, que está dentro dessa ferramenta, tá? Que funciona o quê? Ele vai fazer a tradução da página, né, daquele conteúdo escrito, para o áudio, e nesse áudio vai acontecer os sinais. Ou ele vai receber o comando direto. Por exemplo, quando você digita uma palavra, ou você marca uma palavra na página, ele automaticamente vai fazer essa transcrição, a tradução, e vai apresentar para você o sinal. Então, a função do NVDA é um software de aperfeiçoamento, tá? Então, você precisa... eu preciso saber aquele nome em inglês? Não, mas você pode definir que essa sigla refere-se a um software de aperfeiçoamento desta ferramenta, tá? Que ferramenta é essa? O Velibras, que é uma ferramenta de acessibilidade. Não quero que ninguém não quero que ninguém faça erros lá na avaliação. Ao contrário, eu quero que vocês saiam super bem e principalmente com o intuito de quê? O que eu quero fazer para vocês? O intuito dessa disciplina foi apresentar para vocês, que eu sei que nem todos tinham esse conhecimento, quem já tinha esse conhecimento, ou já tem algum parente, ou algum conhecido, fez um curso, ou já tinha algum manuseio com Libras, era relembrar, aperfeiçoar e trazer novamente essa proposta de reflexão da importância da Libra, que é algo muito válido no nosso cotidiano. Lembrando que a Libra é uma língua, não é uma linguagem, não é uma mímica, não é um código, não é feita de qualquer forma. Isso eu trouxe para vocês lá naquela unidade 2, quando eu apresento os parâmetros para vocês. Naqueles parâmetros, gente, um dos mais fundamentais parâmetros, nós temos 5 parâmetros determinantes, tá? Nesses 5 parâmetros que a gente faz determinantes, e os principais que a gente fala, um desses, em especial para mim, ele nos mostra muito a riqueza dessa língua, que é a configuração de mão. Por quê? Assim como no nosso alfabeto, a gente não inventa letras. Nós temos 26 letras que compõem o nosso alfabeto, correto? Toda linguagem escrita que a gente faz, e, querendo ou não, a nossa linguagem falada também surge através dessa junção dessas letras. Principalmente a linguagem escrita, né, nossa gramática, ela vai surgir do quê? Dessa junção dessas letras que vão formar
sílabas, que vai vir vai realizar o contexto de letras, sílabas, palavras, frases e assim por diante, como a gente já conhece. Só que na Libra não é diferente. A gente tem as configurações de mão. Gente, existem sinais que vão usar uma única configuração. Vai ser os verbos, que vão ser, e assim por diante, as ações, qualquer coisa que você disser, você vai poder se expressar com o uso de uma configuração de mão. Mas eu não conheço aquele sinal. Eu posso muito bem fazer a soletração ou a datilologia desta palavra para que o outro identifique e mostre o sinal ou eu me expresse. A comunicação não falha. E é interessante a gente pensar que não existe, dentro dessas configurações, a mais atualizada é a que eu coloquei para vocês. São 79 configurações de mão. A última atualização que eu conheço, que a gente tem, porque constantemente essas atualizações vão acontecendo. Mas a última que nós temos da academia lá de Libras é essas 79 configurações. Nessas 79 configurações, a gente não inventa sinais. Esses sinais saem dessas configurações, que são como se fossem as nossas letras, tá? E aí, o que vai variar? Por isso que eu botei lá para vocês os parâmetros. O parâmetro mas é muita coisa para falar sem ter só com um sinal, com a configuração. Mas a gente não usa só a configuração, tá? Por exemplo, a letra P. A letra P, né? Ela é parada a letra P. Eu comecei hoje a aula falando para vocês, né? Que eu sou professora e aí eu fiz um ponto de localização à frente, tá? Além do movimento que eu associei. Então, são 3 parâmetros aqui que eu estava fazendo. O ponto, a letra da configuração de mão, o ponto de localização, que é a frente do meu corpo, tá? Porque quando eu falo sobre mim, sempre é a frente do meu corpo, tá? É como o eu. O eu direciono para mim. É igual quando, por exemplo, como você se chama, eu vou direcionar para você e vou fazer aberto, ó. Nome. Qual o seu nome, tá? Quando eu vou falar eu me chamo, ou meu nome, eu vou virar e vou fazer próximo de mim, para mim. Isso é uma ação que eu faço, de que eu estabeleço para quem eu estou direcionando a minha fala. De quem que eu estou falando, se é de mim ou de você, ou do outro, tá? Dele. Tá? Isso é interessante a gente pensar, que na Libra, assim como na nossa linguagem, existe uma assimilaridade com tudo. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Então, assim, a comunicação em Libras não é algo difícil. Ela só precisa ser conhecido, esses parâmetros, esses pontos em específico, e aí você vai estabelecendo essa relação. Então, eu consigo fazer um atendimento de acolhimento inicial dentro de uma biblioteca? Você consegue. Se você treinar ou entender, eu até falo que treinar e decorar não é as palavras certas. Eu falo que é assimilar, tá? Sempre é assimilar. Como? Você vai entender. Quando alguém chega, você não fala oi, i. Automaticamente. Aí, normalmente a gente vê as pessoas, oi, como que eu vou usar isso? Para quando eu vou chegar em muitas pessoas. Se é só eu e você, oi. Tá? Oi. Bem simples. Como olá. Você pode chegar, olá. Que vai modificar no quê? Pode ser olá quando você chega e quando você vai embora, tchau. A mesma coisa. Quando a gente chega, também a gente gesticula muito. Então, assim, são comunicações básicas que a gente chama de saudações ou cumprimentos que você pode ir. Mas eu quero que são comunicações mais amplas. Com o uso da ferramenta, você pode sim ir auxiliando e vai perguntando para a ferramenta como. Ela vai gesticular e vai mostrar para você como que você vai fazer esse ponto. Mas eu errei. Não tem problema, você está falando com uma pessoa que ela é perita na língua que ela fala. O que ela vai fazer? Ela vai ensinar. Isso é fácil. Isso você não pode se negar a fazer a comunicação ou ter o receio de tanto.
Aí você pode perguntar para ela se você está acertando, se você errar, ela vai te indicar que você errou. Isso é muito importante da gente pensar, tá? E assim, como que eu trouxe para vocês na primeira unidade, na segunda, na terceira e na quarta unidade, é o que eu quero que vocês entendam. Que o conceito que a gente tem, que eu tive nessa disciplina a produzir para vocês, era o quê? Além dela ser uma disciplina mais tranquila, prazerosa, satisfatória, mais acessível para vocês, era um intuito de quê? Apresentar esse conceito e ser algo leve, sutil, que vocês fizessem. Assim, nós temos os critérios de avaliação? Temos. Mas eu não queria que vocês entendessem que é apenas mais um conteúdo. Eu quero que vocês vá um pouquinho além. Eu quero que vocês pensem nessa ferramenta, nessa disciplina de Libras, como um processo de inclusão. Que vocês precisam ter essa reflexão. Assim como todos nós humanos, precisamos ter esse contexto. Porque existem pessoas com necessidades específicas, pessoas com deficiências que vivem em torno de nós. E que essas pessoas, elas não podem ser limitadas por as nossas limitações. Porque ela já faz a comunicação dela dentro da Libra. Uma pessoa é surda, né? E aí, só para enfatizar, muitos sabem, alguns não, mas a gente vou tirar um preconceito, analisar um preconceito com vocês. Não existem pessoas surdas mudas. Essa fala não existe, ela é preconceituosa, tá? Tanto que o sinal de surdo ainda é esse, tá? Ó, surdo mudo. Porque é muito arcaico, bem antigo. Então, a gente deixou, a gente não mexe. Mas o certo é que ela só é surda, tá? Alguns oraliza. Então, a gente precisa entender essa relação. E é de alguma forma preconceituoso, tá? A gente associar. E muitas dessas pessoas surdas, elas se sentem incomodadas, tá? Ah, qual que é o nosso sinal de ouvinte? Ó. Aqui, ó, perto do ouvido, como se o tímpano estivesse ouvindo, tá? Deixa eu te dar mais sinais hoje. Vamos, né? Vamos, ó. Deixa eu chegar mais perto aqui. Vamos aprender sinais de Libras. Tá? Alguns sinais a gente vai aprofundar, lembrar, vamos dar uma relembrada. Oi, como eu já disse. Olá. Boa noite. Vamos lembrar. Gente, quem não está aí fazendo, bora exercitar. Bora convidar vocês para fazerem esse movimento. Vamos relembrar um pouquinho da disciplina até aqui. Dúvidas sobre a avaliação, vocês podem escrever que eu vou responder, tá? Professora, com licença. Diga. A Kézia, ela mandou uma pergunta em relação a aquelas questões que estavam no slide, se elas seriam exatamente assim também na avaliação, né? Se serão aquelas 6 questões do slide na avaliação final também. Ah, sim, boa pergunta. Entre aspas, ela tem um grau de dificuldade um pouquinho diferenciada, mas vai girar em torno daquelas questões ali, tá? Você pode estudar ali, dar uma lida no manual e você vai conseguir muito bem. Por quê? Porque eu não coloquei exatamente a mesma questão. Mas tem uma base, tá? Tá mais ou menos ali dentro daquilo ali. Pra gente fazer aquela reflexão mesmo, tá? Eu vou até pedir, avança para mim de novo. Aí, ó. Não, por favor. Isso. Qual é a principal função da ferramenta Velibras, sabe? Você vai pensar mais ou menos isso, quais são os requisitos. Como eu disse para vocês, como elas são discursivas, ela pode ser relacionada ao que você conheceu. Vai estar um pouco aberto sobre isso. Só que você tem que falar dentro dos padrões do que é mesmo. Então, você trazendo o que é Velibras? É uma ferramenta de acessibilidade que proporciona, né, a comunicação entre surdos e ouvintes, ou a inserção de ouvintes no universo da Libras, assim como o auxílio dos surdos, né, no acesso de páginas da internet. Então, é importante a gente pensar nesse contexto.
qual a importância dele e escrever, tá? Principalmente isso, até porque o objetivo é que vocês tenham utilizado essa ferramenta. Provavelmente, eu não sei se lá eles vão disponibilizar, eu até não cheguei a perguntar para a Andréia, se vai ter um momento que vocês vão para o laboratório. Eu não sei se vai ser no laboratório a avaliação de vocês. E provavelmente pode ser lá no laboratório, para vocês dar uma vista, ver, né, a ferramenta. Aí eu não sei, porque eu não comentei com a nossa coordenadora, tá bom? Mas, no via das dúvidas, como a gente não sabe se vocês vão ter acesso, né, é interessante que você já faça isso antes, tá bom? Até porque, lembra que a gente também tem que fazer o relatório? Gente, o relatório é até o dia 14 também. Então, por favor, vamos lá. O relatório ele também é composto por 5 questões e ele vai nortear também a funcionalidade dessa ferramenta, que vai auxiliar muito na prova. Aqui que eu oriento vocês. Façam esse relatório antes da avaliação. Por quê? Além de você ficar livre, eu falo assim, como aluna, né, que a gente quer fazer logo a atividade, já ter essa nota garantida, além de você já tá com essa atividade executada, você também vai ter estudado para prova. E outra coisa. Aí eu não alcancei. Não teve jeito. Gente, nós vamos ter uma semana de recuperação. Já na semana de recuperação, como eu não vou encontrar com vocês mais, eu já vou dizer para vocês. Na semana de recuperação, vocês vão fazer um apanhado de conteúdos que vai ser tipo um quiz, igual esse último quiz essa semana, que vocês fizeram, mas é um apanhado de todo o conteúdo, do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto módulo, tá? Mas eu não quero ninguém fazendo recuperação, não. E quando que vai ser essa recuperação, professor? Vai ser do dia 24 ao dia 30. Então, a gente tem que ter cuidado, que é só uma semana de recuperação. Então, a gente precisa agilizar, fazer nossa avaliação. E outra coisa, gente, vamos fazer um empenho, vamos colocar mensagem, eu até ia colocar uma mensagem para vocês lá, façam a motivação dos colegas, para os colegas irem pessoalmente fazer a avaliação, gente, porque é muito fundamental. E eu não sei se quem não for fazer a avaliação não vai conseguir média para passar. Então, assim, eu sei que é um deslocamento, alguns até podem achar, né, longe, tudo, mas vamos fazer, gente. Não deixem de ir fazer a avaliação. Como eu disse para vocês, no Libras vai ser na Libra vai ser algo muito tranquilo para vocês. Não é algo excessivo, não é, mas eu não sei, eu não aprendi os sinais. Não se preocupe, não vai ser cobrado sinal lá. Vai ser cobrado sobre o manual da ferramenta, tá? Vocês viram mais ou menos as 6 questões que vai nortear o nosso trabalho. E eu queria que vocês pegassem esse ponto foco, isso no manual, trabalhassem essa questão, assim, um pouco mais aprofundada, só de ler, buscar baixar, né, esse aplicativo ou esse software e conhecer um pouco da ferramenta para descrever durante a avaliação. E eu tenho certeza que vocês vão se dar super bem nessa avaliação. Então, assim, até o meu intuito é esse, que todo mundo passe pela essa disciplina como algo bom, reflexivo, de ganho, que vocês ampliem essa carga de conhecimento de vocês e da reflexão dessa prática da educação inclusiva, que é muito, muito especial. Até porque no intuito não é que vocês pensem que é algo impossível, difícil de fazer. Lembrando que precisamos, sim, em todas as áreas, intérprete de Libras e precisamos, principalmente no atendimento com pessoas. Lembra que eu te comentei lá na primeira aula com vocês? Gente, isso é tão importante, porque isso pode ser um diferencial na carreira de vocês, tá? Assim, eu convido vocês, quem tiver mais afinidade, fala assim, gostei disso, achei interessante, gostei, quero aprender mais, ou então já fiz um curso, mas eu queria aperfeiçoar. Convido vocês a aprofundar, aperfeiçoar. Hoje tem graduação em Libras, tem cursos de proeficiência, tem cursos muito bons para vocês ampliar esse conhecimento de vocês, junto com a graduação que vocês estão fazendo, que isso realmente pode ser um diferencial na carreira de vocês. Então, assim, eu acho que todo mundo passou por essa disciplina, assim, que o intuito era passar de uma forma leve, sutil, que vocês adquirissem esse conhecimento e sem que a avaliação fosse um peso,
tá? Que vocês façam essa avaliação de forma muito tranquila. Igual hoje, o intuito da revisão era isso, mostrar para vocês que essa avaliação é algo que vai ser importante para você, é importante porque você está sendo avaliado, você está fazendo uma graduação, mas que você tenha esse conhecimento como uma bagagem para a vida, que não seja algo que seja apenas você decorou hoje para fazer essa prova, no sábado você vai lá, faz a prova e acabou. Não, que todo mundo aperfeiçoe, que quem precisar use bastante essa ferramenta, você aperfeiçoe, né, e fala assim, eu queria aprender mais sinais, até no contexto regionalístico, busque nessa ferramenta, tá? Tenha esse entendimento, tá? E aí, mais dúvidas, gente, sobre a avaliação? E o que é o relatório? Gente, o relatório é o que vai cair na prova, praticamente. Vai ser esse norteamento da avaliação, tá? Aí, como eu disse para vocês, eu indico que vocês façam relatório, porque vocês vão ter que ler o manual, vocês façam o relatório e já pontuem lá já levem para a plataforma, já coloquem na plataforma e já façam a avaliação. Gregório, até perguntar, aproveitando, dá para colocar o template do relatório aqui? A apresentar? Isso. Que aí eu tiro alguma dúvida. Certo. Eu vou acessar e compartilhar minha tela, só um momento. Ok. Aí a gente até conversa um pouco do relatório. Gente, o relatório tá... As questões da avaliação saíram também do relatório. Então, está tudo caminhando nesse... Qual era o intuito do relatório descritivo? É vocês ter baixado, definir e fazer a avaliação, tá? É bem tranquilo nisso. Então, vamos ficar assim, dia 18, eu vou até passar para a Keila, que vocês vão ficar até dia 18. Vai ser bom porque, assim, no prazo máximo, aí vocês passam para estudar. Já aproveitem, tá? Aí o que eu vou pedir? Gente, tem um template lá. Eu vou até mostrar para vocês aqui agora o template. Coloque dentro do template, um dos critérios, esse template, para vocês colocarem lá a atividade, com o formatozinho que tá lá, bonitinho, para ela ficar arrumadinho no relatório descritivo, tá? Para ganhar a pontuação máxima, certo? Ele tem uma pontuação boa, e aí é bom que vocês já vão estudar, revisar esse conteúdo. Gente, dúvidas, fiquem à vontade, pode falar. Quando a gente espera Antônio... olha aqui, ele aqui, ó. O que a gente vai fazer? Só um minutinho que vocês vão me dar, um tempinho, que eu vou abrir o meu aqui. Aqui. Relatório descritivo sobre a ferramenta Velibras, tá? Aí vocês vão preencher aqueles dados bonitinho, mantém dentro dessa estrutura do template, por favor, tá? Porque é um dos critérios de avaliação. Aí você vai fazer uma breve descrição da ferramenta Velibras. Aí, gente, à frente tem a pontuação. Olha lá, são os 4... não é nem 5 questões, são 4 questões. Aí eu posso fazer tudo em um texto corrido? Pode. Eu posso responder abaixo de cada questão? Também, não tem problema. Mas eu posso fazer tudo em formato de um texto corrido? Pode, vai ficar até mais bonito, tá bom? Aí, tá até aqui, ó, a definição. Descreva de forma de relatório os seguintes tópicos abaixo, utilizando de 1 a 2 parágrafos para cada, tá? Ou seja, você pode colocar pausadamente, descrever de 1 a 2 parágrafos em cada, ou você pode fazer um texto corrido, que vai abranger um pouquinho mais, mas uma folha, meia folha, uma folha e meia, mais ou menos, no máximo, para não ser muito extenso também, tá? Aí, o número 1, faça uma breve descrição da ferramenta Velibras. Aí é aquilo que aí você pode, essa parte, além do manual, você pode usar aquele vídeo que eu falei para vocês, que eu deixei para vocês na plataforma. Esse vídeo é muito bom. Ele consegue explicar bastante, tá? E ele é no YouTube, é à vontade, você pode baixar, ele é bem tranquilo, não carrega muito, não é pesado, quer dizer, então dá para fazer rapidinho essa visualização dele. O segundo tópico é descrever como a ferramenta Velibras pode contribuir na inclusão digital de pessoas surdas e ouvintes
na atualidade. Essa questão, ela ajuda a fundamentar aquela questão discursiva que eu falei para vocês. Então, você vai lá escrever bonitinho, você vai lá pensar como que essa ferramenta auxilia. É uma questão muito pessoal, é subjetiva, você que vai fazer essa análise, você que vai fazer essa descrição. Então, é importante que você vá buscar esse conteúdo, mas também que tenha uma concepção própria do uso dessa ferramenta, tá? Depois, o ponto 3, a questão 3, aponte como o uso dessa ferramenta pode auxiliar as práticas de atendimento de pessoas surdas em uma biblioteca. Como você acha que você pode melhorar o seu atendimento? E pense, se você se coloque no lugar de você ser uma pessoa da comunidade surda e você chegasse a uma biblioteca, como você gostaria de ser atendido? Qual seria o diferencial para você? Como você gostaria de ser recebido nessa unidade? E se a pessoa que está falando com você, ela não consegue estabelecer uma comunicação, porque ela não conhece a Libras. Mas se ela te oferecesse um recurso, como o VLibras, será que seria interessante? Será que iria auxiliar a sua comunicação? Vai pensando nisso. Lembra da questão discursiva? Você pode colocar isso na questão discursiva. E no 4, esse daqui é um pouco mais também, continua dentro da linha subjetiva de que debata a relevância do conhecimento do uso de uma ferramenta como o VLibra para estudantes de uma graduação. Aí, gente, é uma questão muito pessoal e eu gostaria que todo mundo se inscrevesse bastante, porque eu quero saber como foi essa devolutiva. É a primeira vez que eu utilizo uma ferramenta numa disciplina. Então, eu, particularmente, eu quero ver o que vocês captaram sobre o uso dessa... Por quê? O que foi o meu pensamento? Principalmente na questão de ser de uma docente. Eu fui pensar o que eu poderia auxiliá-los, além de apresentar os sinais, como eu poderia oferecer para vocês um recurso, como é que eu poderia ensinar. Gente, dentro do ensino de Libras, a gente tem muito recurso didático, muito mesmo. Recursos como jogos, recursos como músicas, recursos como histórias. Nós temos a própria escrita da Libras, que a gente chama de SigWrite. A gente tem muita coisa. Só que, o que seria interessante para vocês que são alunos EAD, né, da educação à distância, de utilizar no cotidiano de vocês? Eu pensei logo no app. Como eu disse para vocês, tem inúmeros, mas alguns precisam de recursos, você precisa comprar. Eu lembrei logo automaticamente do VLibras, porque é uma ferramenta que eu uso, como eu disse para vocês, e eu sempre ensino em todos os lugares que eu vou, em todo o pessoal que é da comunidade ou que está na comunidade ou participa da comunidade, que não conhece, eu vou lá, ensino, baixo nos celulares ou baixo no computador e mostro como funciona. Então, logo automaticamente eu lembrei. E eu quero que vocês me digam quanto vocês acharam isso importante ou não. Aí sim, quero que vocês se expressem, tá? Eu quero que, como vocês, foi para vocês, o intuito era apresentar essa ferramenta, mostrar a importância dessa ferramenta. Claro que, como eu disse para vocês, tem muitas ferramentas, muitas, mas essa era uma que eu escolhi em especial, por conhecer, por ter um domínio dela, por achar ela muito interessante, mas poderia ter sido outras inúmeras. E assim, eu acho que até abre um leque para vocês pensar que tem outras ferramentas para vocês buscarem também, tá bom? Outras ferramentas. E aí, me coloque isso lá no debate de vocês aqui, ó, no último tópico, assim, encerre, colocando a importância que você achou ou não. Se você não interagiu muito com a ferramenta, me coloque todas as suas dificuldades. Isso vai ser muito bom na nossa leitura, que eu vou fazer compartilhada com a nossa tutora Keila. Vai ser muito interessante essa devolutiva, para mim em especial. Tanto que eu tinha pensado em colocar um fórum sobre isso. Mas, como eu não iria pontuar, como vocês viram, o primeiro fórum, até tenho que agradecer muito. Nossa, até eu passando e não ia comentar. Quero agradecer muito quem foi lá, interagiu, participou. Gente, eu tive em todos, eu não respondi, não interagi, porque eu deixei vocês ficarem à vontade para essa interação, tá? Aí eu falei assim, não vou fazer interferências, eu vou esperar o pessoal, e fui lendo o que vocês estavam dizendo. Nossas expectativas da disciplina eram ótimas. Quero muito agradecer, teve alguém que fez comentários sobre a primeira aula, foi muito bacana. E assim, em especial, como docente, né?
Eu fiquei muito lisonjeada, muito feliz de saber que vocês tinham uma expectativa muito boa e têm uma expectativa muito boa do ensino de Libras e que é algo muito valioso, gente. É muito rico, muito caro a mim, porque, assim, é um debate que eu levo para a concepção e reflexão de uma inclusão. Isso é muito importante. Eu sou professora da área de educação inclusiva, não só de Libras, mas da área em específica da educação inclusiva. E falar sobre a educação inclusiva é muito rico e muito caro, para mim em especial. E eu sei que hoje, na atualidade, não dá para viver apático ou associando a diversidade, desassociando as diferenças, não entendendo as relações do nosso meio e das pessoas que vivem no nosso meio. Como eu disse, quando a gente tem dificuldade, muitas vezes é na gente que está essa dificuldade, não é no outro. A gente precisa também entender isso. Que você pode muito bem interagir com o outro se você tiver um pouquinho mais de percepção, um pouquinho mais de reflexão, é só isso. Precisa um pouquinho, eu chamo de boa vontade. Um pouquinho de boa vontade. Aí, eu conheço todos os sinais? Não, não precisa. Você vai aprendendo. E outra, quem está com você, estabelecendo uma comunicação, ele vai ficar tão feliz de estar conversando com você que ele vai te ensinando. É um processo. Assim como você ensina ele, ele te ensina. Isso é uma troca. Mas saber o básico já ajuda muito, auxilia. Em que eu espero muito que a ferramenta seja muito utilizada por vocês, que vocês busquem muito essa ferramenta, que vocês utilizem bastante. E aí, para estudar, pega o manual, faça o relatório descritivo, já coloca na plataforma, já garante esse ponto, né? Que a gente hoje não quer deixar nada para trás, não deixa para fazer só lá no dia 18, já faz logo que você está estudando, tá? Professora, precisa ser um texto muito grande? Gente, meia página, uma página e meia, depende, vai ser muito critério de vocês. Tanto que eu não coloquei a quantidade, tá? Para quê? Para que vocês ficassem à vontade. Porque eu quero que vocês escrevam. Até porque vocês precisam escrever, estão numa graduação. Mas, em especial, vocês tragam as ideias que vocês tiveram, tiraram do uso dessa ferramenta aqui para o papel, para que a gente, que assim, infelizmente eu não consigo, né? Se fosse em um ambiente diferenciado, assim, se tivesse muitos dias de aula com vocês, a gente poderia abrir mais, conversar, tudo, teria mais tempo, espaço, mas eu também sei a dificuldade de vocês, assim, né? Como eu, da gente organizar esses momentos. É tanto que eu até pensei em fazer outro momento para a gente fazer essa conversa, iniciar as conversações, tudo. Eu até hoje falei assim, não, vou deixar um pouquinho para fazer essa conversação com eles, para que a gente tivesse esses espaços assim, de trabalho da Libra mesmo. Só que eu entendo, gente, muitos de vocês trabalham o dia todo, às vezes até à noite, né? Tem casa, tem vida, tem um monte de coisa. E às vezes o momento que você tira para fazer a graduação, tem disciplina correndo além da minha, que eu iria fazer você ter que se organizar para esse tempo. A revisão é importantíssima. Eu sei que até alguns que precisariam participar, infelizmente não pôde. Que pena, que bom que fica gravado. Vamos lembrar que está gravado e a gente pode usar essa gravação, ir lá, olhar de novo, tá? Eu quero ver antes da prova. Vai lá, dá uma olhada, lê lá, ouve de novo o áudio, bonitinho. Vai ser disponibilizado lá na sala de evento para vocês. Mas essa revisão eu até agradeço muito quem está aqui, que pode tirar esse momento, que eu sei que é difícil, não é tão fácil, mas aí por isso que eu deixei só esse momento de revisão, tá? Que eu queria muito fazer esse momento de conversação com vocês, mas infelizmente eu falei, não vou atribular eles colocando um pouquinho mais de uma aula, tá? Eu pensei logo em duas, era aquela aula de apresentação, nossa aula inaugural, e a aula da revisão, que seria muito importante, tá? Espero que você tenha tirado todos os pontos, que vocês tenham entendido. Tiver mais dúvida, fica à vontade para falar, que foi ótimo, tá vendo? Até o relatório não estava aberto. Que bom que vocês falaram do relatório. Isso é muito importante. Como eu disse para vocês, estudar qual que é agora a pauta. Fazer a leitura do manual. Assistam um vídeo, vai ser muito importante para vocês. E façam o relatório, já entrega. Vão fazer uma boa prova. Assim, eu desejo mesmo que vocês lá, que sábado seja um dia assim, muito produtivo para vocês, que vocês cheguem lá, que vocês façam uma avaliação muito boa,
tá? Eu não quero ninguém de recuperação. Recuperação só para quem não conseguiu mesmo, mas eu acho que é muito difícil. A gente vai tentar fazer uma boa avaliação. A pontuação também é boa, uma pontuação de 6 pontos, e na questão principalmente discursiva. Gente, não tem o certo e o errado. Só tem que ter domínio do conteúdo. Falar o que você acha mesmo. Não dá para escrever qualquer coisa. Então, vamos dar uma lida boa nesse material e a gente constrói, tá bom? Gente, dúvidas? Então, vamos lembrando, nossa avaliação, dia 14, 6 questões, pontuação de 6 pontos, tá? Vamos aprofundar no nosso manual. O relatório descritivo do uso da ferramenta, tá? Vocês vão colocar para mim na plataforma até dia 18, não esquecem. Aí aquela regrinha, vamos embora estudar, a gente já faz o relatório, tá? Critério de avaliação, muito bom, obrigada. E aí, gente, no mais, eu acho que é só. Dúvidas? Estou aqui. Ah, vamos. Professora, Sim, sem dúvidas por enquanto. não tem dúvidas, então. Então tá todo mundo ok? Tudo ok? Entendido? Acho que sim. Havia só uma dúvida com relação ao tempo de prova, mas já foi respondido, que vão ser 2 horas, aproximadamente 2 horas de tempo de prova, pessoal. Isso. Muito bom. Obrigada. Nosso horário de prova começa a partir de 1h30, né? Sim. Aí eu só não sei, Antônio, se eles vão utilizar o laboratório ou se eles vão para a sala direto. Professora, a coordenação decidiu por utilizar só o Labicon, por conta, assim, a princípio vai usar só o Labicon porque com a contagem ali dos alunos que estão frequentando, as máquinas do Labicon, as 95 máquinas, se não estou enganado, elas vão suprir essa necessidade. Caso passe desse exponencial, assim, a gente vai utilizar também a FIC, mas a princípio as atividades vão se concentrar somente no Labicon. Ah, não. Então tá tranquilo. Aí vai ser bom, vocês vão estar no laboratório, porque vocês podem fazer né, o uso da ferramenta antes da avaliação e depois vocês vão partir para a avaliação. E é muito bom. Gente, dúvida no geral, eu deixei lá no Moodle lá o meu e-mail. Aí vocês podem entrar no meu e-mail, pode mandar mensagem, pode conversar, tá bom? Vou enfatizar para vocês de novo sobre o período de recuperação, que vai ser do dia 24 ao dia 30. É muito importante que quem realmente não conseguiu ou perdeu alguma avaliação, alguma atividade ali, né? Não atividade presencial, porque eu acho que é um dos critérios nossos, é a avaliação que tem que ir, por isso que vamos lá, vamos se esforçar para a gente ir. Mas perdi uma atividade, não fiz. Gente, vamos focar na recuperação, tá bom? Então, do dia 24 ao dia 30, é só um questionário, você vai entrar. Tem questões, 2 questões discursivas, e o resto das questões são questões de múltipla escolha. Então, entrem, faça. É muito tranquilo, vai ter 2 tentativas esse questionário de recuperação. Então, assim, não há formas de falar assim, não consegui.
quero que todo mundo passe, não quero ver ninguém lá no processo de recuperação final, lá depois, de dependência dessa disciplina. Então, muito tranquilo. Então, bora agora focar um pouquinho, fazer uma boa avaliação, fazer as atividades, e não conseguir, vamos para a recuperação. A recuperação vai ser muito tranquilo. Ah, professora, eu preciso de uma ajuda, me manda um e-mail solicitando informação, tá bom? E aí eu converso com vocês bem tranquilo. Não precisa preocupar que eu respondo a qualquer momento que vocês passem. É me mandar e eu respondo para vocês, tá bom? Acho que eu já posso encerrar, né, pessoal? Antônio? Sim, professora, nenhuma dúvida no chat? Já terminou? Sim, a gente pode encerrar. Vou encerrar a gravação aqui. Então tá. Ó, todos, tá? Aí, boa noite. Eu vou falar boa prova, tá? Todo mundo estudando muito. E, gente, no mais, como sempre, um prazer, tá? Tá aqui, conhecer vocês, estar com vocês. E, no geral, estou aqui, tá bom? Prazer demais estar aqui. Boa noite a todos e tchau, tchau.